Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conte Comigo Podcast. Hoje, não diferente dos outros dias, nós estamos recebendo uma pessoa muito especial, Fernanda Borges. Ela tirou um tempo para estar aqui conosco, para falar da trajetória dela, como mãe, como empresária. Seja muito bem-vinda, Fernanda. Obrigada, cara. Então, o prazer é meu de estar aqui podendo compartilhar um pouquinho da minha história de vida. Nossa, e é muita história, viu, pessoal? É verdade. Vamos lá, Fernanda. Fala um pouco da sua trajetória profissional, da sua vida. Me fala onde que você está hoje, qual que é a sua posição hoje na sua vida profissional e como você chegou até aqui. Hoje eu sou mãe, sou cristã, sou empresária e trabalho no ramo de transportes. Entendi. Tenho uma empresa nesse segmento. Eu comecei a trabalhar muito cedo, cara. Bem, assim, com 6 anos eu já ajudava, né? Eu morava com a tia nessa época e eu ajudava, ela trabalhava o dia todo como diarista e à noite ela fazia salgados pra gente ajudar, né? Pra ajudar na renda da Entendi. casa. E eu fazia isso, fora do horário de escola, eu ajudava ela Mesmo? a vender. 6 anos, Fernanda. 6 anos. Pititica, imagina. Uhum. Ela tinha 3 filhos, né? E tinha um rapaz que era o mais novo e a gente saía juntos para vender esses salgados. Então você ajudava na fabricação e saía para vender também. Sim, com 6 aninhos. E eu morava numa cidade pequena, na época não tinha muito recurso, né? Normalmente essas cidades pequenas, elas não têm tantas oportunidades. oportunidades. Né? Onde você morava? Em Tuiutaba. Eu sou entendi. daqui, de Uberlândia, mas Sim. eu morei lá por um período. Uhum. E aí eu fui crescendo e fui vendo que aquilo dava certo, que entrava dinheiro, embora fosse pouco, mas eu via que entrava. Uhum. E aí, então, eu fui buscar novas oportunidades, só que lá não tinha. Entendi. E a minha família é daqui. E aí, com 12, 13 anos, mais ou menos, eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa para gerar renda, para ajudar. Com 12 anos, Fernanda? A minha mãe. E aí, vim pra cá, comecei na casa dos meus primos, né? Tinha uma prima que, na época, tinha acabado de ganhar... Tava no segundo filho dela e ela precisava de alguém para ajudar. Entendo. E aí, eu fiquei na casa dela por um período. Depois, fui pra casa da outra prima e fiquei lá por um tempo também. E aí, depois disso, eu comecei a trabalhar numa gráfica com 16 anos. Eu lembro que a minha mãe teve que assinar pra mim, porque era menor de idade. E aí lá, cara, então eu fiquei por 7 anos. 7 anos? 7 anos. Meu primeiro emprego, assim, de carteira assinada. Só que aí, chegou no momento que eu vi que o dinheiro tava pouco, porque o salário era fixo. E eu falei, gente, e agora? O que eu vou fazer aqui? Não tinha mais o que fazer, porque era uma empresa pequena. Não tinha pra onde subir mais. Não tinha nem gerente, era o dono e os funcionários. Só acho que 3 funcionários ali. Sim. E aí, eu falei, não, eu vou procurar alguma outra coisa. E eu fui ser vendedora. Vendedora. E ali eu gostei, porque eu tinha um salário fixo e a comissão. Então, a comissão, eu triplicava meu salário fixo. Eu falei, esse negócio dá certo. E aí, fui vendedora, né, por um tempo. Depois eu tive meu primeiro filho. Eu trabalhava muito nessa época. Entendi. Aí, eu tive o primeiro filho, aí já dá uma freada, A gente né? já... porque aí entram outras prioridades, né? Porque eu falo assim, a gente tem 2 marcos na vida. Quando a gente nasce e quando nasce alguém da gente. Faz todo sentido. O primeiro marco é quando a gente é o milagre de alguém. É verdade. E o segundo marco é quando a gente tem o nosso milagre. É verdade. E aí você começa a pensar, e agora? O que eu vou fazer? Eu gostava muito de trabalhar e eu precisava trabalhar, mas tinha ali o meu primeiro filho, eu precisava ter um tempo com ele. E aí eu fui pro telemarketing. Falei, gente, eu preciso achar alguma coisa que eu vou continuar trabalhando, mas eu quero comissão também. Você já tinha entendido que para você o que funcionava era o comissionado, porque te dava mais possibilidades. Eram né? as outras possibilidades. Você já tinha uma mentalidade mais expandida ali. Isso, mas eu tinha que trabalhar menos tempo porque eu tinha a criança. Telemarketing são 6 horas, são né, 6 em geral. horas. E aí eu fiquei lá no telemarketing um tempo. E aí fiquei, quando eu fiz... Meu filho, acho que estava com uns 4 anos, mais ou menos. Eu tive uma crise. Eu falei, não, eu não quero... Isso eu tinha passado por várias lojas já, né? Eu falei, eu não quero mais ficar sendo... Eu não quero ser vendedora. Eu quero buscar, porque eu preciso de mais. Aonde eu posso chegar?
Se eu tenho possibilidades, eu quero isso para mim. E só que lá também era um telemarketing, era muito grande a empresa que eu trabalhava, sim, mas era direcionada, era um produto só. Uhum. Então, não tinha muitas oportunidades. Não tinha aquela possibilidade que você estava buscando. Não, porque na época o meu salário já era um salário bom. E para eu fazer processo seletivo, eu busquei os processos seletivos. Entendi. Para eu fazer um processo seletivo interno, eu não poderia porque o salário era menor do que o salário dos vendedores. Nossa! E a empresa era muito boa, mas eu falei, aí já começou assim, já é a segunda escolha, né? Sim. Falei, gente, e agora? Ganhava bem, a empresa muito boa, mas estava pouco ainda para mim. Eu sentia que eu podia mais. E aí, eu falei, não, então, eu vou ser gerente. Como assim, vou ser gerente, Fernanda? Queria ser gerente. Aí eu pensava assim, mas eu não posso ser gerente de telemarketing, porque eu não conheço a realidade do telemarketing. Entendi. Eu conheço como vendedora, né? Uhum. E como atendente ali. E aí eu pensei assim, gente, o que eu sei fazer? Que ambiente que eu conheço mais? Falei, eu entendo tudo de loja. Eu trabalhei muitos anos em loja, uhum, então eu conheço da parte de vendas, da parte de compra, cadastro, financeiro, tudo. Falei, então eu vou ser gerente de loja. Meu Deus, aí você já sabia que você queria... Olha, gente, quanto é importante a gente saber o que a gente quer. Exatamente. Ela já sabia que queria ser gerente e ela queria ser gerente de loja. Não, pega isso, gente. Pega esse código. E aí, eu levantei da minha posição de atendimento, pedi demissão. Naquele momento, tentei fazer um acordo. Ele, não, eu não posso te mandar embora. Fernanda, você vende muito bem. Como assim? Foi aquele momento surto mesmo. Uhum. E aí, consegui. Eu falei, já que ele não ia me mandar embora, eu falei, então, você pode organizar meus documentos aí que eu não vou ficar mais. E aí, saí dali e fui fazer um currículo. Não tinha nenhuma experiência com gestão. Deixa eu só entender um pouco antes disso, Fernanda, só para... Como que você tomou essa decisão? Por exemplo, você trabalhava que você precisava, financeiramente você precisava trabalhar, ou como que foi essa transição sua? Só porque eu fico pensando, uma pessoa que precisa trabalhar, precisa do salário, e de repente sai do trabalho, só para a gente entender qual que era a sua realidade. Não, tem que ter, isso aí tem que ter uma... A transição, ela requer muita responsabilidade, uma transição de carreira. Né? Tem casos e casos. Naquele momento eu tive essa oportunidade de querer mais, de poder buscar mais. Mas você tinha um suporte financeiro por trás? Eu era casada na época, uhum, só tinha um filho, tinha uma vida estruturada, o meu esposo... Era o mantenedor da casa. Era isso mesmo. Então, assim, gente, só pra gente deixar claro. Não vai sair pedindo demissão, não, gente, pelo amor de Deus. Né? Essa é a história da Fernanda com a realidade da Fernanda. Mas o que eu tiro de mais proveito, assim, até agora, porque eu sei que tem muita coisa para contribuir aí, é você saber o que você quer. Porque eu falo que é muito difícil você mudar a sua realidade se você ainda nem sabe o que você quer. Então, pega essa primeira chave aí. A gente tem que estar muito consciente da sua situação e do que você realmente quer, se você tem condições para aquilo, porque senão você acaba atropelando, né? Um sonho vira um pesadelo. Exatamente. E assim, isso sempre foi muito forte para mim. Eu querer uma coisa, eu estudo aquilo para saber se eu tenho condições, se eu consigo fazer aquilo, e eu busco. Eu nunca fui muito parada, muito quieta. Mas eu sou uma pessoa que arrisco. Então... Porque eu tenho certeza que, nossa, tem coração que tá acelerando. Porque assim, eu acho que não faz sentido você ficar trabalhando numa coisa que você não gosta, que você não está satisfeita, que não é aquilo que você busca. Se você vê oportunidades e tem condições, você tem que sim. Se você acredita que você pode mais. Isso, agarrar os seus sonhos, estruturar aquilo, fazer um planejamento para aquilo e buscar. Porque também não adianta você não estar feliz, você não quer fazer aquilo, tem milhões de ideias, milhões de planejamentos e não tem ação. Só reclama. Só reclama.
Entendi. Você acorda sem entusiasmo, sem vontade de ir trabalhar, né? E aquilo acaba se tornando um peso para você. Nossa, Pensa quantas verdade. horas a gente passa dentro do trabalho, gente, Sim, com outras pessoas. sim. E aí você volta para casa cansada. Se você não faz o que você gosta, você desconta toda aquela frustração na sua família. Nossa, e como? E a gente já tem, nós mães, temos ainda a questão da culpa, né? Será mesmo que eu preciso trabalhar? Meu Deus, vou deixar meu filho tão pequenininho. Porque quando a gente planeja ter um filho, a gente quer um mundo colorido para ele. A gente quer ficar ali com eles o tempo inteiro, mas ao mesmo tempo você quer ter condições de manter, de dar as coisas para ele, de repente aquilo que você nunca teve. E eu acho que esse é um grande erro da maternidade, quando a gente acha que realmente nós temos a obrigação de dar um mundo colorido para os nossos filhos, que na verdade não é. Os nossos filhos vão vir e eles precisam ser forjados mesmo para entender que existem coisas boas, existem desafios, às vezes a mãe vai estar ali, às vezes a mãe vai ter que estar em outro lugar. Então, essa frustração, e eu falo porque eu também, né, sou mãe, tenho 2 filhas, essa frustração é muito da expectativa e do romantismo que a gente coloca na maternidade e que gera uma culpa muito forte mesmo, a frustração da gente, porque ou a gente coloca na cabeça ou eu sou uma boa mãe ou eu tenho uma carreira. E a gente precisa desmistificar isso para entender que os ajustes são necessários para que a gente possa ser, sim, uma boa mãe, gostar de ser mãe, né? Mas não colocar o peso na maternidade de que eu tive que abrir mão da minha carreira, da minha vida para ser mãe. Porque uma coisa desequilibra a outra. É isso mesmo, que eu ia te falar. Você tem que ter um equilíbrio entre as coisas e entender que você pode ser tudo aquilo, né? Você pode ser mulher, cuidar da sua saúde, cuidar de você, da sua beleza. Você pode ser mãe, uma excelente esposa e uma excelente profissional. É puxado? É. Tem que aprender a fazer isso. Eu falo que a gente tem que ser treinada, né? Por isso que a gente busca muita informação, a gente busca muito treinamento, muito aprendizado. Tem que ter mentores, né? Tem que ter uma espiritualidade, assim, para ter um direcionamento. Isso mesmo. Muito... Nossa, porque é um desafio, mas... Porque senão acaba acontecendo... Você acaba fazendo o que acontece com a maioria. As pessoas desistem. Porque pensa que, não, então eu tive um filho agora, eu tenho que parar tudo que eu fiz até aqui, eu tenho que congelar o que eu fui até agora e ser só mãe. E não tem nada errado com relação a isso. Se você é aquilo, se é o seu sonho, se é aquilo que você quer fazer. Se você tem condições para isso. Faça, tá tudo bem. Mas aqui a gente está falando da mulher que tem um sonho de uma carreira e que às vezes fica muito culpada quando vive a maternidade, né, Fernanda? Que carreira para você era algo que você queria muito desenvolver. A gente precisa entender que a gente não tem que se anular para ser mãe. É um conjunto. Você consegue fazer tudo. Agora, se o seu sonho também é ser mãe em tempo integral, se é isso que você quer, se é isso que pulsa no seu coração, tá tudo bem, vai ser mãe no período integral, se é isso que pulsa no seu coração, isso é maravilhoso. Aqui a gente está falando da particularidade de cada um, exatamente. Né? E a gente está falando exatamente da particularidade da Fernanda, que é aquela que ela sempre quis mesmo ter uma carreira e trabalhou para isso. Fer, me fala, e aí, como que você se tornou gerente? Então, e aí eu levantei ali da minha PA, fui para casa, falei, agora eu vou fazer um currículo, fiz um currículo e estava indo no CDL para levar esse currículo. Falei, vou deixar um currículo lá com esse objetivo, né, de ser gerente. Enquanto eles não me chamam, eu vou me preparar. O que você colocou nesse currículo? Todas as minhas experiências profissionais e o meu objetivo, né, que a busca era essa. Entendi. Como eu tinha muito tempo de período, meu período nas empresas era grande, né? Então, você já tinha um currículo atrativo. Só que aí, no meio do caminho, eu parei na loja da minha tia, que a minha tia trabalhava. E assim, foi Deus mesmo, viu, Carta? Porque eu parei lá e a gente conversando, ela, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, não, eu pedi demissão e agora eu quero ser gerente. Ela, você é louca, como assim? Falei, é assim, agora eu resolvi que eu não quero mais ser só vendedora. E a gente conversando lá, aí falei pra ela que eu tava indo no CDL, porque era caminho, né? Nisso chegou o patrão dela. Chegou ele, a esposa,
Uma situação que tinha acabado de acontecer, né? Que tinha havido um roubo na casa dele, porque ele ficava muito tempo nas lojas, ele tinha 2 lojas na época, e que ele precisava contratar uma gerente ou ia fechar uma loja. Não. É você estar no lugar certo, com a pessoa certa. Na hora certa. E aí, só que assim, eu não assimilei aquilo. Você tava ali como espectador. Aí a minha tia falou, você aqui uma gerente boa aqui, ó, excelente profissional, não sei o que, muito boa vender. Aí eu assustei, eu falei, meu Deus do céu. Olha. Porque eu pensei que eu ia me planejar, né, assim, que eu ia ter um tempinho. Ia liberar os currículos e ia ter tempo para se desenvolver a gerente, se tornar a gerente. E aí a gente começou a conversar. Ele falou assim, você é gerente? Eu falei, não sou ainda gerente. Eu estou buscando essa oportunidade, mas eu estou me preparando para isso. Entendi. E aí a gente começou a conversar e papo vai, e a esposa dele me fazendo umas perguntas e questionamentos e tal. E ele falou assim, então eu tenho uma loja num bairro grande aqui da cidade, né? Uma loja grande. E eu vou precisar de uma pessoa para ficar lá me ajudando. Entendi. Faz o seguinte, isso era uma sexta-feira, vai lá na empresa amanhã que a gente conversa um pouquinho, né? Se der certo, bem. Se não der, paciência. Eu falei, então tá bom. E aí eu saí de lá, super nervosa. Fui pra casa, cara, eu estudei até meia-noite. Eu enchi um caderno, gente, eu pesquisei tudo que fazia um gerente comercial, que fazia um gerente de loja, todos os processos internos de loja. Tudo que você pensar. E aí, no sábado, eu fiz a entrevista com ele, né? Conversei. Aí, eu já entendia a teoria. Casei com a prática que eu tinha. E aí, deu tudo certo. Eu falei assim, então vou te apresentar pra minha equipe. Você saiu de lá gerente. Saí de lá gerente. Me fala uma responsabilidade, decisão. né? Me fala do período que você decidiu se tornar gerente até você sair com o cargo de gerente. Qual foi esse período? Foi quanto tempo? Do tempo que você pediu demissão até você se tornar gerente? 2 dias. Um dia que eu decidi que eu não queria mais ser vendedora. Dormi com aquela ideia. Fernanda. Eu dormi vendedora, acordei gerente. Meu Deus do céu. E aí eu me preparei muito para aquilo, cara. Então me preparei bastante mesmo, ó, horas e horas ali estudando aquilo. E aí deu super certo. Consegui organizar a loja dele. E aí depois de lá foram abrindo outras portas, porque o que você foca expande, né? Eu joguei a minha energia para aquilo. E aí foram abrindo outras portas e eu fui parar no shopping. Foi pro shopping? Fui pro shopping. Aí já peguei uma loja maior e e loja de shopping é puxado, É puxado. Vai vendo. E aí fui pro shopping e fiquei numa loja lá por 4 anos. Aí essa loja, eles tiveram um processo lá que devolveu a loja para a fábrica. Aí eu fui para uma outra. Enfim, eu tive uma carreira de 10 anos como gerente. 10 anos como gerente. Gostava do que fazia? Muito, muito. Na verdade, eu acho que foram 8 anos no total. E aí fiquei lá por um tempo. E quando eu estava no auge da carreira como gerente, né, numa das melhores lojas do shopping, super bem remunerada, já estabilizada na minha zona de conforto. Entendi. Aí engravidei, né, veio a minha segunda filha, que não foi planejado. Os meus filhos têm uma diferença bem grande, de 9 anos. 9 anos? 9 anos. E aí veio a minha filha, nisso veio a crise no casamento, tudo junto. Na empresa, né, profissionalmente, eu estava lá em cima, muito bem, estabilizadíssima. Porém, os outros pilares estavam em decadência. E o que você conhecia de inteligência emocional nessa época? Nada. Só para vocês entenderem. Nem para falar a verdade, eu trabalhava tanto, o foco era tanto só aquele pilar, que os outros pilares foram... Que é o que acontece. Por que a gente fala muito? Todo podcast vocês vão ouvir a gente falar sobre inteligência emocional. Porque o trabalhar a inteligência emocional é exatamente isso. É você conseguir os seus objetivos sem deixar nada para trás. E por que é importante? Hoje a Fernanda já é profissional, ela é coach também, ela é profissional de inteligência emocional. Então, ela vive uma outra realidade. Mas por que é importante? Porque o sucesso é você conquistar as coisas sem perder nada importante na trajetória, no meio do caminho. E vamos conversar.
E aí eu falei, meu Deus, e agora o que eu faço? Aí, mas continuei, quando eu descobri que estava grávida, eu já estava de 4 meses. Nossa, então já estava bem demorou adiantada, eu não tive muito tempo para planejar pra se aquilo, né? Como que eu vou organizar. fazer? Não, e a barriga ia crescendo, e o casamento ia caindo, e foi aquela situação. E aí, quando a minha filha nasceu, eu fiquei os 4 meses da licença, mais, que é normalmente o que acontece, né, com as mães. Os 4 meses da licença, mais um mês de férias. E voltei. Aí fiquei naquela, meu Deus do céu, minha filha com... Aí eu já tinha um de 9 e a minha filha com 5 meses, o que eu vou fazer? Eu falei, naquela situação, falei, meu Deus, se eu me divorciar, eu vou precisar trabalhar. Eu não tenho mais escolhas. Eu não posso mais ficar. Agora já não era mais uma opção. E aí voltei a trabalhar, coloquei ela na escolinha, o meu menino já estudava. Enfim. Só que a rotina de gerente de shopping, ela é bem puxada, porque o shopping ele funciona por 12 horas. Entendi. Então, por mais que você tenha ali uma carga horária. Uma carga horária de 8 horas, você tem que estar disponível 12 horas, porque se falta um funcionário, você tem que cobrir, se dá um problema em alguma coisa, sistema, ar-condicionado, alguma coisa assim, você tem que estar lá, tem que ter disponibilidade. Nem tudo são flores. Não. Tem o ônus e o bônus. Claro. Bom a gente falar sobre isso também. E aí, chegou no momento que não dava mais. Né? Com tudo aquilo que estava acontecendo. E a minha filha, ela demandava mais atenção. E 2 filhos, aí um cobrava de um lado, o outro do outro. E eu fui ficando cansada. Eu falei, meu Deus, e agora? Mais uma vez, eu tive que parar, planejar e tomar decisões. Né? Pensar muito os prós e os contras. Se eu fizer assim, se eu fizer assado, como que vai ser? Entendi. Quais são as consequências? E aí chegou no momento que não dava mais, eu já... A responsabilidade era muito grande e eu tinha que ficar muito mais tempo lá no shopping. Entendi. E aí eu resolvi retroceder. Eu dei uma parada, respirei e falei, não. Você colocou na balança. Na balança. O que era mais importante para você? Que na verdade, que tava... nem sempre... Retroceder, às vezes, é um passo só que você dá para trás para te impulsionar para frente. É você dar uma respirada, de repente aquele caminho que você está seguindo não é o melhor caminho. Já foi, pode ser que ele Sim. foi, mas pode ser que neste momento você precise seguir um novo caminho. Com as mudanças que foram acontecendo ao longo do caminho, você precisa ajustar de uma outra forma. E aparecem outras oportunidades, a gente só tem que estar aberto. Atenta aos sinais, às coisas que acontecem e aberta, ser mais flexível nesse sentido. E aí, uma amiga minha estava empreendendo nesse ramo que eu tô hoje. E ela, Fer, vamos comigo, porque eu preciso de uma pessoa para tomar conta para mim. Eu falei, eita, não vai dar. Você já entendi Eu falei, olha, como gestora, eu não vou conseguir, porque eu já estou aqui, né? Se fosse para ser gestora, eu ficava lá. E ela, não, mas eu preciso de uma pessoa para liderar a equipe. Isso, eu falei, não. Hoje, nesse momento, eu não tenho a disponibilidade de gerir a sua empresa. Mas se você precisar de uma vendedora, eu estou disposta. Voltando às raízes. E ela chocada. Mas como assim? Você vai sair de gestora Saí dessa vendedora. loja, tantos anos como gerente dessa loja. E era assim, era um sonho de consumo das gerentes do shopping ser gerente dessa loja. Entendi. E eu falei, não, realmente eu pensei, fiz umas análises e cheguei nesse... Não tem como. Eu não quero ficar sem trabalhar, mas eu não tenho mais essa disponibilidade. Eu não tenho essa flexibilidade de horário. Na verdade, você voltou muito parecido com... Eu falo que toda fase de gestação, quando a gente tem um filho, né? A gente passa por alguns ajustes dentro da vida da gente. Então, acaba que aquele ajuste que você fez quando você teve o seu primeiro filho, você teve que fazer novamente. Né? Mas com uma mentalidade diferente, com um pensamento diferente. Mais madura, já com experiência. Sim. E é isso que a gente veio falar aqui, porque a vida empresarial, ela cobra um preço bem diferente da mulher do que cobra do homem. Isso não tem como. Exatamente. Porque não tem jeito, porque nós somos as mães, né? E assim, os filhos,
eles demandam mais atenção por parte da gente, mais cuidado por parte da gente, porque a gente tem aquela, né? E é cultural, né, Carta? A gente cresce aprendendo que o pai busca o sustento da casa e a mãe cuida dos filhos e da casa. Então, a gente cresce com aquilo. E a gente tem mesmo, assim, uma carga emocional, uma responsabilidade emocional sobre a vida dos nossos filhos que é muito diferente da do pai. O pai, ele é necessário, sim, a gente não está desmerecendo, mas é porque a gente está falando de mulher, né, na vida empresarial. Então, o homem tem filhos e muda muito pouco dentro da rotina dele, do trabalho dele, né? A mulher, não. Via de regra, ela passa por um período ali de readaptação, né? Porque, na verdade, o que ele pensa? Olha, agora eu tenho um filho, eu preciso trabalhar mais para manter. Né? Então, ele vai trabalhar mais naquilo que ele já trabalha. Ele precisa de mais dinheiro para continuar provendo dentro da casa. E se ele já se organizou financeiramente, a família está rodando, ele só vai continuar a rotina. Exatamente. E até pensando nisso mesmo. Não, eu vou dar uma apertada aqui, vou acelerar um pouco mais aqui para dar oportunidade para minha esposa estar com os meus filhos, né? Para fazer esse equilíbrio. E funciona muito bem. Também, né? A gente não está falando que não funciona, mas quando a gente olha para o lado da mulher no mundo empresarial, isso acontece, às vezes acontece bastante. É verdade. E aí aí você voltou para as vendas. Sim, aí a empresa estava começando, assim, é igual eu falei, né? Eu sou aquela que arrisca. Você tem que saber muito bem se colocar aonde você está, onde você quer chegar e quais são as ferramentas que você tem para aquilo. Você tem um perfil de dominância muito forte, né, Fernanda? Sim. É bom entender, é bom a gente falar sobre isso, porque não é qualquer perfil que aguenta essa pressão. Não, essa pressão e arrisca dessa forma, né? Então, assim, a Fernanda, ela tem um perfil dominante mesmo, ela tem um tino empresarial muito forte e uma autoconfiança. Você era muito autoconfiante. Você sabia que você fosse fazer, ia dar certo. Mas também é importante frisar que eu tinha um suporte. Até aquele momento, eu tinha um suporte financeiro, né? Eu ainda tinha o meu marido, que financeiramente era a minha base. Então, eu pude arriscar. Mas aí eu fui porque a minha prioridade naquele momento eram os meus filhos. Era criar os meus filhos, mas eu não queria deixar de trabalhar. Sim. Então, como a minha renda não era fundamental dentro de casa, não era a renda principal, eu pude fazer isso. E aí, entrei na empresa, a empresa estava começando naquele momento, assim, não tinha nem aberto as portas ainda. Nossa, então você pegou um negócio novo também. Novo, zero. Entendi. E aí, a gente começou lá, com 2 meses que eu estava na operação, eu já estava assumindo um papel de liderança. No 3º mês, eu já fui convidada para compor a diretoria da empresa. Ai, gente, não tem jeito. Não tem jeito. E aí, tô lá desde então. A nossa empresa já tem 5 anos, né? Deu super certo, graças a Deus. Eu consegui conciliar, porque nos shoppings eu trabalhava no domingo, né? Sábado, o dia todo. Domingo sim, domingo não. Então, lá, o salário, quando eu entrei, era menor. Mas eu trabalhava de segunda a sexta, no horário comercial, e era mais tranquilo. Entendi. Né? Se a criança passasse mal, por exemplo, um dos meninos passasse mal na escola, eu tinha essa flexibilidade de ir lá na escola, pegar a criança, ou levar ao médico, ou, de repente, levar para casa de alguma avó, alguma coisa nesse sentido. E aí, foi assim. Então, eu tô até hoje. Ainda busco novas oportunidades, porque a gente não para, né, cara? Tem a gente que é picado por esse bichinho aí do autoconhecimento, e aí junta que é dominante, que é empreendedora, a gente não consegue ficar parada. Mas, assim, não posso falar que foi tranquilo, porque foram processos, né? Fala pra gente aí, hoje você hoje você é você e seus filhos, Sim. né? Você não é casada mais. Não. Me fala como que foi para a gente inspirar as mulheres que estão na sua posição. Esse período que você teve, aí você já se tornou sócia, diretora da empresa. Aí você se tornou diretora da empresa e aí você estava, né, como mãe, criando os seus filhos. Me fala um pouco mais sobre isso daí para as mulheres entenderem isso.
Então, e aí os desafios aumentaram, né? Porque aí você pensa assim, nossa, então ela saiu lá da empresa que ela trabalhava há um tempo já e era gerente, estava estável, né? Estabilizada lá na zona de conforto. E aí virou vendedora, o salário, lógico, diminuiu, foi lá embaixo. Mas aí nesse período de crescimento, eu me divorciei, mudei de casa e tive que começar uma vida do zero com os meus 2 filhos. Né? Eu e os meninos. Você e os meninos. Então, ali eu era mãe, pai, empresária, responsabilidade muito maior que antes, né? A culpa aumentava, meu Deus, porque aí eu tinha, na minha cabeça, eu imaginava que eu tinha que suprir a falta do pai, Nossa. o casamento. O que é a maioria das mulheres acham. Exatamente. E quando a gente aprende sobre inteligência emocional, a gente entende que, na verdade, isso é um equívoco de muitas mães que criam seus filhos sozinhos. Você não precisa ser mãe e pai, você basta ser uma boa mãe. Exatamente. O papel do pai você não vai suprir. Não caia nessa armadilha de achar que você tem que fazer tudo. Não caia nessa armadilha de achar que você tem que cumprir aquele papel. Porque o que acontece muito? No período de divórcio, a mulher se sente muito culpada. Exatamente. Na maioria das vezes. E aí ela acha que realmente agora eu tenho que suprir tudo. Mas, olha, se atenha apenas a ser a melhor mãe que você puder ser. Porque uma super mãe também é cobrar demais de você. E fora que também, cara, a gente tem que entender que você tá o tempo todo com os filhos, não significa que você é uma boa mãe, que você tá ajudando eles. Você tem que ter um tempo de qualidade. O tempo que você tiver com eles, você tem que ter tempo de qualidade. É fazer atividade com eles, é ir, por exemplo, eu tenho uma filha de 6 anos e uma adolescente de 15. Então, fazer um programa que ele gosta, um programa que ela gosta, interagir com eles no momento que eu tô ali, e eles precisam entender que tem que haver um equilíbrio. Sim. Eles precisam entender que eu preciso trabalhar. Hoje a realidade é diferente. Né? Naquele processo que eu estava vivendo, eu tive a minha base financeira. Né? Vamos dizer assim. Hoje eu sou a base financeira. Entendi. Eu sou a estrutura da minha casa, sou eu. Né? E aí a gente precisa entender que dá para fazer tudo. Você consegue equilibrar de forma saudável e tranquila, né? Ser mãe, ser mulher, ser empresária, ser cristã, porque tem a parte espiritual também, né? Como que foi essa parte espiritual para você? Fiz uma transição até na igreja, porque aí mudei de bairro, mudei, inclusive, a igreja que eu ia, mas foi muito tranquila, porque aí eu me aproximei muito mais de Deus. Independente de igreja, vamos falar do seu relacionamento com Deus. Qual que foi a importância disso para você no meio de tantas transições, né? A transição, né, de sair de uma mulher casada para uma divorciada, né? A transição de sair ali, de que você tinha um suporte financeiro, agora você é o financeiro, né? Os seus filhos saíram de uma estrutura de pai e mãe, e aí agora você teve que focar em ser mãe, né? De uma forma que a gente pensa, né, qual que vai ser o impacto mínimo para que isso chegue até os nossos filhos. Mas vamos falar aí, qual que foi o peso da espiritualidade para você em tudo isso? No primeiro momento, Carta, a gente fica muito perdida, né? Quando você passa por esses processos, são tantas coisas para você assimilar que você acaba meio que se distanciando. Foi o que aconteceu comigo, não é uma regra. Tá, é isso, a gente tá falando do seu caso, tá tudo certo. E aí, as responsabilidades eram tão grandes que eu acabei focando nos meninos, né, nos meus filhos e no trabalho. Só isso. E os outros pilares, não só espiritual, foram ficando para trás. Família, parente, intelectual, né? Porque é um momento meio turbulento mesmo. Até você... Porque, olha só, eu tinha 17 anos no meu relacionamento. Entendi. E aí, de repente, eu saio, eu falo que é como você perder um braço. Mexe muito, né? Porque a gente tem o nosso papel, né? A mulher tem o papel dela e o marido tem o papel dele. E aí, quando sai desses papéis, né? Quando deixa aquilo de acontecer, você tem que se adaptar. É exatamente como você perder um braço. Então, você tem que começar a aprender a trabalhar com um braço só. A fazer as duas coisas, né?
E aí eu fiquei meio perdida por um tempo, assim, meio sem saber o que fazer, mas depois as coisas foram se alinhando, eu me aproximei muito de Deus, os meninos também, a gente viu a importância dele pro equilíbrio, pro emocional, e a gente entendeu, eu principalmente, né, que tinha mais discernimento, por ser, né, o adulto ali, eu entendi que a gente não consegue fazer nada sem o direcionamento de Deus. Nossa. Forte isso. É muito, você realmente, assim, tem que... Porque, sabe por quê, cara? A gente não consegue ver lá na frente, a gente consegue ver aqui. Só, é limitado. Muito limitado. É o que eu vou limitado. fazer, o que eu tenho para fazer é isso. Então, assim, quando você tem uma intimidade maior com Deus, ele te mostra, você confia. Você sabe que lá na frente você não tem o controle, mas ele tem. Sim. Então, você confia nele, você sabe que ele tá ali, tá com você, ele vai te ajudar a passar por aquilo. Fala que é constar aquele que já sabe, já Aquele conhece que o já futuro. sabe. Então, assim, E ele confiar, te dá calma, te dá tranquilidade para que você faça o que tem que ser feito na direção dele. Confiar na gente, no nosso acerto, nos nossos braços, na nossa força é pesado demais e é limitado demais. Quando a gente tem essa sabedoria, né, divina, a quem a gente pode consultar, em quem a gente pode confiar. E eu falo que nos momentos desafiadores, nos momentos mais difíceis da vida da gente, se a gente entende que a solução vai vir só do próprio braço da gente, é muito pesado. Então, quando eu posso apoiar naquele que sabe de tudo, aquele que coopera para o meu bem, aquele que está vendo eu passar por uma jornada, mas é só uma jornada, não é o meu destino. Exatamente. Então, isso dá mais calma, equilíbrio, mais paz. Eu falo isso de experiência própria também. Porque... E a paz, ela conta muito, cara. Porque se você não consegue entrar no seu eixo, se equilibrar, você deixa muito o temperamento falar. Sabe? Você age muito pela carne, age muito por impulso. E isso tem um preço muito alto lá na frente. Sim. Tomar decisões sem pensar, sabe? Por achar que naquele momento aquilo vai ser melhor, você age por impulso e depois você vê que poderia ter sido diferente, poderia ter sido muito mais leve. Você atropela os processos, não vive, né? Então, assim, eu acho que a espiritualidade fez total diferença na minha vida, na minha trajetória, no que eu era e no que eu me tornei hoje. Entendi. E assim, se você... O que você fala hoje para essa mulher que está aí, que tem um sonho, que tem muita vontade de realizar e que tem, às vezes, aquela insegurança, se sente insegura porque tem família, porque tem casa e tem filhos, mas que ela, no coração dela, ela sabe que tem algo ali que ela quer fazer por ela, colocar o nome dela, o esforço dela, conquistar o espaço dela. O que você fala para essa mulher? Eu falo que ela consegue. Ela consegue. Ela pode, sim, ela pode ser mãe, ela pode ser mulher, ela pode ser filha, ela pode ser empresária. E eu acho assim, cara, se eu conseguir, quantas pessoas conseguiram? Sim. Quantas pessoas conseguem? Se é só uma pessoa que veio aqui compartilhar, se uma mas consegue, todo mundo que quer consegue. É óbvio que tem que se preparar, tem que planejar, tem que estruturar, né? Tem uma base sólida ali, mas ela consegue sim. Não desista, mulheres, não desistam. Eu não desisti, foi difícil, tive vários desafios, tive culpa, tive momentos de cansaço, não dou conta mais, eu não quero mais, eu não consigo. Mas é importante a gente ter do nosso lado pessoas com os mesmos propósitos. Nossa, isso Porque elas não te deixam ficar para trás. Quando você tá cansado, quando você acha que não vai conseguir, quando você acha que não é para você aquilo, não, eu tenho que criar os meus filhos. Quantas vezes eu ouvi isso? Não, você tá velha, você não tem que voltar para a escola, não tem que fazer faculdade, para que esse tanto de curso, tem que cuidar dos seus filhos. Não, você tem que cuidar de você sim. Somos jovens, somos inteligentes, Deus encheu a gente de dons, a gente tem que aproveitar tudo isso. Mesmo porque tudo que você adquire para si próprio é um legado, né? Legado. Seus filhos
estão sendo beneficiados de tabela. Exatamente. E assim, super, eles contribuem com tudo, estão na minha pegada, e eu vou gravar live. A Emily, minha filha, já tá lá. Hoje à noite eu tenho uma missão, porque ela quer um canal no YouTube. Olha! Ela quer. E aí ela, Olha. mamãe, você grava suas lives, eu quero fazer live. Olha, gente. Então a gente arrasta, né? O exemplo arrasta. O exemplo arrasta. O exemplo arrasta. E eu costumo falar, se você quer ser uma boa mãe, se você quer ser um bom pai, a melhor coisa que você tem que fazer é ser um bom exemplo. Exatamente. Porque a gente inspira muito os nossos filhos com os nossos exemplos, né, Fer? Muito. Muito. Eu falo assim, você quer que sua filha seja feliz? Seja feliz. Uhum. Seja feliz, porque a sua filha não vai aprender a ser feliz vendo uma mãe triste, uma mãe para baixo, uma mãe que culpa, às vezes, a maternidade por não ter realizado o que queria realizar. Eu passei muito por isso. Cara, isso é tão importante, porque olha só, se você sai da sua casa, você deixa seu filho pequeno, e sai da sua casa para trabalhar e sai triste, não querendo fazer aquilo, com aquele sentimento, deixa o sentimento de culpa te dominar, o que a criança vai crescer entendendo? Nossa, trabalhar não é bom. Não é bom. A minha mãe vai trabalhar chorando, a minha mãe vai trabalhar triste, então eu não quero isso para mim. Ela precisa entender que é normal os pais trabalharem, que a gente precisa, sim, trabalhar para manter, mas que a gente vai continuar tendo tempo de qualidade com ela, né? Eu não vou deixar de ser mãe dela porque eu tô indo trabalhar. Ou ela trabalha ou ela é minha mãe, né? Não funciona dessa forma. E tem que ser claro, tem que ser leve. Porque se fica leve para você, você consegue passar essa leveza para o filho, para a criança, exatamente. Entende? E é leve, a gente não precisa fazer disso um bicho de 7 cabeças. Como eu falei, você consegue sim. Consegue voltar a estudar, consegue voltar a trabalhar, consegue seguir a sua vida com novos projetos, novos planejamentos. E cabe ali. Cabe. Você consegue fazer tudo. Cabe. Nós somos muito dinâmicos, né? Nós fomos criados para fazer muitas coisas. Sim. E assim, o que nós precisamos entender, e o que às vezes é bem desafiador para as mães, para as mulheres, é que o seu filho, ele vai sentir, o seu sentimento, ele vai passar para o seu filho, independente da sua fala. Então, a primeira pessoa que precisa se sentir feliz é você. A primeira pessoa que precisa se sentir tranquila é você. Por quê? Porque você vai passar isso para os seus filhos. Você pode observar dentro da sua casa que quando os filhos começam a ter alguma dificuldade emocional, alguma instabilidade emocional, uma instabilidade de comportamento, você pode observar que alguém que ela está observando, ou seja, ou o pai ou a mãe, está refletindo isso para a criança. Ela está modelando ali. Ela está modelando. Ela está modelando. E quando eu consigo me estabilizar, aquela criança vai se estabilizando junto comigo. Eu falo porque no início da pandemia, eu tive um problema dentro de casa, com a minha filha mais nova, que ela desenvolveu um estresse, né, no início da pandemia. E aí eu percebi que ela estava refletindo o comportamento da casa. Aí, quando nós começamos a nos equilibrar, né, a entender aquilo como um normal daquele momento, ela começou a se estabilizar novamente. Então, hoje eu posso te falar com 100% de certeza, nós não temos essa ansiedade dentro de casa, porque nós conseguimos equilibrar. Todo mundo está equilibrado. Então, assim, a gente trouxe como um natural mesmo. Olha, essa é a realidade que a gente tem, é a realidade que a gente está vivendo, e nós vamos viver dessa forma. Mas está tudo bem, vai passar. Mas enquanto não passa, a gente não tem aquele clima pesado, aquele medo instaurado, aquilo, nossa, o que vai ser do amanhã? É como a gente está vivendo um dia de cada vez, continua planejando, continua criando os nossos projetos. E as meninas, todo mundo vive de uma forma bem leve. Bem leve, é isso mesmo. Porque, por exemplo, principalmente no meu caso, né, que eu sou o pai e a mãe. Então, eu tenho várias funções dentro da casa. É óbvio que eu nunca vou ser o pai, não tenho a menor pretensão, jamais conseguiria. O pai tem as funções, né, o papel dele de pai, eu tenho os meus papéis. Mas eu desempenho dentro da casa responsabilidades. Sim, responsabilidades. Que seriam dos dois. Então, eu consigo hoje organizar a questão de supermercado, por exemplo, levar as crianças ao médico, escola.
Hoje, que a gente não está tendo aula por conta da pandemia, mas aí tem os horários das atividades, os horários da escola. A gente vai adaptando, né? É um momento que a gente está passando, é transitório? É, mas a gente não sabe até quando vai. Então, você tem que ir fazendo as coisas conforme vão acontecendo, alinhando todas as coisas de forma clara para todo mundo. E passar uma tranquilidade para isso, olha, é aquilo que você falou. Passar uma tranquilidade. Esse é o momento. O que a gente pode fazer? Né? O que a gente pode fazer juntos? O que nós temos que fazer separados? Né? Eu preciso do meu tempo, eu preciso do meu período para trabalhar, porque eu preciso ganhar o dinheiro que vai manter a casa, né? Mas a gente pode fazer isso no fim de semana. A gente pode fazer aquilo à noite, por exemplo. Então, organizando Fernanda, falando de tempo, quando você estava no período de construção, porque você era a diretora comercial da empresa, né? Quando você estava construindo a sua empresa. E aí, você falou que construiu do zero, né? Então, só para a gente entender, no período de construção, você tinha... Qual que era a sua carga de trabalho e qual que é a sua carga horária de trabalho hoje? Para a gente entender, às vezes, que existe períodos, existe processo. Exatamente. Tem momento que a gente vai ter que fazer, na construção, a gente vai ter que dedicar mais. E a gente vai construir para colher os frutos posteriormente, mas que a gente tem que ter essa resiliência. Me fala um pouco mais disso, para a gente entender. Então, na minha atividade que eu faço hoje, eu vou até o cliente, né? Ele vem até mim em alguns momentos, mas a maioria, quando a gente tem o primeiro contato, porque eu atendo o Brasil inteiro. Né? Os meus clientes, eles são do Brasil inteiro. Então, muitas vezes, por exemplo, ele estava passando na cidade e fora de hora, então eu tinha que pegar os meninos já várias vezes. Eu fui atender o cliente mais após o horário, com os meninos dentro do carro, às vezes muito cedo, às vezes ele está passando, vou passar na cidade às 6 horas da manhã, então... Mesmo? Sim, então colocava os meninos dentro do carro e levava para atender o cliente, os meninos ficavam dormindo, eu fazia ali meu trabalho, voltava para casa, fazia almoço e ia... até você construir aquilo, até você organizar tudo no seu tempo, as funções, o que tem que ser feito, demanda, sim, um tempo maior. Você tinha dia que você trabalhava quantas horas por dia ali? Cata, muitas horas. Ainda é assim, porque hoje, por exemplo, eu trabalho na empresa, né, das 13 às 18, mas às vezes tem um cliente que eu tenho que atender às 8. Às vezes tem um cliente que 7 horas. Mas é mais esporádico hoje. Agora, naquele período porque de construção... hoje eu já estou mais ambientada com aquilo, né? A empresa já tem uma linha que ela segue. Então, eu vou adaptando, eu vou ajustando. Então, eu vou estar tal hora. Não, mas não pode ser tal hora, porque eu tenho horário tal para te atender. Né? Então, assim, eu consegui fazer com que ficasse mais... Eu adaptei. Então, você saiu daquele período em que você tinha que colocar os seus filhos no carro, sim, e levar domingo. E hoje você tem já um compromisso que você sabe que 100% você vai estar no período da tarde, mas o período da manhã, esporadicamente, você atende um cliente, mas você está mais à disposição de trabalhar as suas outras, né, as suas outras coisas, que não é da empresa. Eu procuro fazer uma agenda para tarde. Né? Só um caso ou outro que eu vou fora daquele período que eu programei. Então, hoje os meninos já conseguem entender que eles estão colhendo os frutos. A mãe deles já está mais disponível, já tem essa flexibilidade. A gente tem que entender, Carta, que a nossa vida ela é feita de altos e baixos. E a gente tem que se adaptar. Não adianta você ficar, quando você está no período mais desafiador, você ficar reclamando, lamentando, não. É aquela regra que a gente conhece bem, né? É o 90... O 10-90. O 10-90. 90%, 10% é o que fazem comigo e 90% é o que eu faço. Como eu reajo a essa situação. Com aquilo. Então, mesmo. Aconteceu uma situação desafiadora, tô naquele processo, o que eu vou fazer? Adianta chorar? Adianta reclamar? Adianta murmurar? Não. Tá, então aconteceu isso. O que eu vou fazer? O que eu posso fazer que está ao meu alcance para amenizar essa situação e para seguir adiante. Isso mesmo. É a resiliência. E olha o que é interessante. Hoje, eu vejo que seus filhos hoje, igual, por exemplo,
Você tem dois, um menino e uma menina, né? Isso. Então, o seu menino vai crescer muito forte, entendendo que a mulher, ela pode e ela consegue ter uma vida profissional e uma vida familiar. Né? Olha a cultura forte, né? De um homem que vai respeitar uma mulher. A sua filha, ela já cresce bem fortalecida falando que eu posso sim ser casada, ter filhos e eu posso ter uma carreira, se assim eu quiser. Exatamente. E olha, e isso foi muito bem trabalhado neles, entendendo os desafios, né? O ônus, mas entendendo também o bônus, que é através desse trabalho que você se torna uma pessoa mais forte, uma pessoa realizada profissionalmente e, consequentemente, dentro de casa você conseguiu ser a mantenedora, né, da família e ainda conseguiu, neste momento, que é o que você vive hoje, ter mais flexibilidade. Exatamente. Mas você teve que pagar um preço lá atrás, que foi pago, foi semeado e hoje você está colhendo os frutos. Exatamente. Porque assim, quando a gente se depara com uma situação que não depende da gente, você tem duas opções. Ou você fica ali, ou você passa por ela. Sim. Então, você tem que fazer escolhas, tem que saber fazer essas escolhas. Né? Eu tive o meu primeiro filho, bem planejado, mas eu tive que reestruturar ali o meu trabalho, porque era uma opção para mim continuar trabalhando. Não existia, não era uma opção não trabalhar. Para você era importante. Para mim era importante, mas eu queria conciliar, porque é óbvio que os meus filhos são mais importantes, é a prioridade, né, da vida de toda mãe. Então, o que eu tinha que fazer? Me adaptei. Agora eu sou mãe, como que eu faço? Assim, se eu fizer assim vai ser melhor, se eu seguir por essa linha vai dar certo. Isso. Aí daqui a pouco, lá pra frente, outro filho, né? A minha menina, a minha bênção. E aí você já tá ali alinhada, já tá naquele processo, já tá tudo organizado, você se adapta novamente. E aí veio a questão do divórcio. O que eu vou fazer? Eu vou sofrer? É óbvio que a gente sofre, mas eu vou abraçar esse sofrimento, vou me agarrar a ele ou não? Eu tenho outra opção? Tenho. Então, vamos para outra opção. E aí, você vai fazendo isso, vai fazendo suas escolhas, vai seguindo a vida, o fluxo da vida. O importante em todo desafio que a gente tem na vida da gente é a gente entender o que eu posso tirar de vantagem disso. Exatamente. Porque é o que vale a pena. Você tem duas opções diante de uma decepção. Ou você sofre ou você aprende. Então, a escolha mais assertiva sempre é aprender, sempre, né, Fernanda? Exatamente. Por quê? Porque todas essas experiências vai te formar, faz parte da sua trajetória. Então, por mais que, eu não queria isso, não era dos meus planos, não foi isso que eu pensei, tá bom, aconteceu. Naquele momento aconteceu, o que eu posso tirar de aprendizado, o que eu posso tirar de bom disso? Porque tudo é a forma que a gente olha, né, Fernanda? Porque às vezes a gente tá tão acomodada com as coisas, Carta, que a gente precisa ter uma sacudida, assim, sabe? Dá uma sacudida. Acontece também. Dá uma sacudida pra você acordar e falar, opa, peraí, e agora? Vou pra onde? O que eu tenho que fazer? Então, assim, não adianta vitimizar. Eu falo sempre que não tem nenhuma situação que você não possa aproveitar, né? Que você deva ficar ali se vitimizando, chorando, não. Sofre o que você tem que sofrer, passa o que você tem que passar, sacode a poeira e vida que segue. Entendo. O que você entende que foi o seu recurso interno mais importante para te trazer até onde você está hoje, Fernanda? Olha, Carta, eu precisei de uma resiliência muito grande. E eu só consegui hoje estar onde eu estou, chegar onde eu cheguei, através do autoconhecimento. Se eu não tivesse olhado para dentro de mim, se eu não tivesse me buscado, me entendido, me conhecido, se eu não tivesse resgatado a minha identidade, eu não teria conseguido. Entendo. Porque eu não estava assim, ninguém tá preparado. Você entende? Você não tá sempre preparado o tempo todo para não. Eu vou, por exemplo, o caso do divórcio. Vou casar para sempre. É o sonho de todo mundo. A gente já casa pensando que vai ser eterno. Mas acontece que às vezes não é. Você não estava preparado para um divórcio, mas aconteceu um divórcio. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer?
um trabalho. De repente, você trabalha numa multinacional, tem tantos anos, 12 anos, 15 anos, e aí a empresa quebra, ou não sei. Ela simplesmente reduz o quadro, ou você tem um salário muito alto e aí ela terceiriza e acaba contratando várias pessoas com aquele salário. Então, o que você vai fazer com aquela situação? Até o momento que a gente está vivendo hoje mesmo, até a pandemia. Alguém esperava? Nossa, numa proporção dessa. Nunca. Ela veio, aconteceu, todo mundo no primeiro momento com medo, sem entender nada, mas ela foi ficando, e a gente foi adaptando. E aí, de repente, quando você pensa que tá acabando, ela volta de novo. Então, assim, não adianta se vitimizar. É buscar um entendimento daquela situação. Para mim, o autoconhecimento foi fundamental. Aprender com isso, né? Aprender com o que aconteceu. Aplicar mesmo aquela regrinha do 10,90. Tudo, né? O que aconteceu comigo, o que eu vou fazer com aquilo e se preparar, buscar e seguir em frente. Renovar a mente, né, Fernanda? Isso mesmo. Gente, e é libertador, Carta. Eu falo que quando a gente tem essa mentalidade de renovação de mente, de sempre entender que vai dar certo. A única opção que eu tenho é de fazer isso aí funcionar, de dar certo. Eu não tenho a opção de fracassar. Quando a gente tem isso muito forte na vida da gente, é mais fácil você encarar os desafios. Eu estava conversando com a minha filha e a gente estava falando de qual foi a influência do autoconhecimento, né, da inteligência emocional. Aí ela me falou assim, nossa, mãe, a senhora acredita que realmente é possível uma pessoa ter tanto otimismo e dar tudo tão certo, e viver uma vida que só dá certo? Eu falei assim, filha, eu acredito que o autoconhecimento e a inteligência emocional faz com que os problemas ficam menores do que eram para mim antes. Então, quando eu vejo um desafio, a única coisa que eu sei é que eu vou sair daquilo. Eu tenho certeza que eu vou sair daquilo, eu tenho certeza que vai dar certo e eu vou achar uma forma. Eu vou focar aquilo para que aquilo não aconteça novamente. Exatamente. E você avança. E eu vou focar na solução, eu não vou ficar focada no problema. Eu vou focar na solução. Então, autoconhecimento, inteligência emocional, é muito isso, é você começar a entender que a sua única opção é fazer dar certo. A sua única opção é transformar aquele desafio em algo que vai te impulsionar para frente, que vai te trazer um aprendizado e que vai fazer você evoluir. Isso mesmo. Né? A evolução. E se você pudesse fazer algo diferente, o que você faria, Fernanda? O que eu faria nessa trajetória? Diante dessa jornada, o que você aprendeu, que você falasse assim, olha, se eu tivesse aprendido antes, eu teria feito diferente. A inteligência emocional. A inteligência emocional. Se eu tivesse... Que é o processo que eu faço com os meus filhos hoje. Eu passei por isso, né? E lá na frente, eu consegui enxergar que eu poderia ter feito isso antes para não passar por aquele processo tão doloroso. E é o que eu faço com eles hoje. Olha, pode ser assim. Né? Naquele momento que eu estava passando por aquilo, eu não tive uma pessoa para falar. Né? Um norte, por exemplo, para me dar um norte. E tá tudo certo. Eu entendo que hoje eu não poderia... Você fala assim, ó, você mudaria? Arrepende de alguma coisa que você fez? Não tem como eu me arrepender. Porque era o recurso que eu tinha. E te construiu, né? Eram os recursos fez o melhor que eu tinha, com que você a mentalidade que eu tinha naquele momento, as ferramentas que eu tinha naquele momento. Não tem como eu ficar agarrada, né? Apegada com o que passou. O que passou foi extremamente necessário para me tornar a pessoa que eu sou hoje. Né? Então, assim, não teve... Eu não acho que eu devo me arrepender. Não. Me arrependo? Se arrepende disso? Não, não arrependo. Foi o que tinha que ser, daquela forma. O conhecimento chegou na minha... O autoconhecimento, a inteligência emocional chegou na minha vida no momento que deveria ter chegado. E que bom que chegou. Porque hoje eu vejo as coisas com mais clareza, né? E é igual você estava falando aí, que você estava conversando com essa menina. É possível a pessoa viver tão otimista? Sim, porque você entende que aquilo faz parte do seu processo. É necessário. É só um processo, não é o seu destino. Exatamente. Da mesma forma que as coisas excepcionais da sua vida, né? Elas vêm, você vivencia e elas vão. As coisas ruins também vêm, você vivencia e elas vão. Então, você aprende com o bom, você aprende com o ruim. E o que é importante é você sempre transformar isso em combustível, né? Exatamente. Combustível para te levar para frente. Eu vejo que na minha trajetória também, eu falo que tem duas coisas que eu falo assim, olha, isso aqui deveria ter entrado na minha vida mais cedo.
que é intimidade com Deus, espiritualidade, que para mim, nossa, eu falo assim que as minhas filhas têm uma oportunidade muito diferente de ter esse acesso à espiritualidade muito cedo, desde sempre. E inteligência emocional, que elas também têm essa oportunidade de ter esse acesso, de vivenciar isso, porque uma coisa complementa a outra. Para mim, né? Tô falando que é o meu ponto de vista, uma coisa complementa muito a outra. E para mim é o segredo do sucesso. Quando você tem espiritualidade e inteligência emocional, é o segredo do sucesso. E olha que bacana. Eu chegar na idade que eu tenho hoje, com essa bagagem, com essa estrutura de inteligência emocional e poder proporcionar isso para os meus filhos. Sim. É o que a gente fala, né? O aprendizado que a gente busca, a gente deixa, é um legado. Exatamente. A gente vai poupá-los de tudo? Não, mas a gente vai ensiná-los, né? O que a gente aprendeu a duras penas. Nossa, que não tinha ninguém para... Eu falo isso muito para minha mais nova. Eu falo, filha, aproveita a oportunidade que a mamãe tá te falando, porque eu não tive ninguém para falar isso para mim. Exatamente. Eu aprendi Imagina errando. Os nossos pais, cara. Sim. Os pais dos nossos pais. Nossa. Olha a evolução. Eu falo que essa geração aqui, essa geração daqui para frente vai ter essa oportunidade, que é muito importante. Exatamente. Da gente... E aí a gente volta, cara, tá lá no comecinho, quando a gente engravida. Qual que é o que a gente quer? Qual que é a intenção da gente, né? Fazer um mundo colorido para os nossos filhos? E aí, quando a gente tem a inteligência emocional, a gente pode proporcionar isso para eles. A gente pode ajudá-los a entender que o mundo não é colorido, né? Não é um arco-íris, mas que eles podem fazer, né, de forma diferente, que aquilo ali não é o fim, que aquilo é só o processo, que eles têm que viver o processo sim, que o processo é importante para o amadurecimento, para o crescimento. E aí, muita coisa que foi difícil para nós, que foi quase que impossível para os nossos pais, para eles são leves, são tranquilos. É verdade. Então, esse é o grande ganho. É o grande ganho. Então, assim, gente, foi muito bom falar com você, foi maravilhoso. Sua história é muito inspiradora. E, assim, quando eu pensei, nossa, preciso trazer uma pessoa aqui que é uma empresária, que passou pelos desafios, porque foi desafiador, né, Fernanda? Muito. Mas que tem uma história de sucesso e que vai inspirar essas mulheres que têm um projeto, que tem algo aí no seu coração que você quer botar para fora, mas às vezes você tem medo de ter que escolher entre a sua carreira e o seu casamento, ou ter que escolher entre a sua carreira e a maternidade. E a gente tá aqui para falar com você que é possível sim, e que você não tá sozinha, e que você pode contar conosco. Isso. E que você não precisa necessariamente escolher um ou outro. Você consegue fazer tudo junto. Isso. E isso é que é o bacana. Isso mesmo. Então, assim, Fer, na sua trajetória, você passou, sim, por um divórcio, né? Passou por um divórcio. E é algo que hoje, quando você olha para a sua trajetória, a Fernanda de hoje, se estivesse lá atrás, teria feito muita coisa diferente, né? Sim. Porque o conhecimento é diferente. Então, para as mulheres que estão aqui nos assistindo, eu vou te dar um conselho. Busca autoconhecimento, busca inteligência emocional, busca espiritualidade, porque você não precisa ter os mesmos erros que os seus pais tiveram, que algumas pessoas ao seu redor estão tendo. Você pode fazer diferente, ter resultado diferente. Isso mesmo. Talvez, de repente, eu não conseguisse fazer alguma coisa diferente naquele momento, mas eu ia absorver aquilo de forma diferente. Né? Então, o caminho poderia ter sido um pouco mais leve, de repente. Né? O que eu quero dizer para as pessoas, assim, que você consegue, eu consegui. Eu vivi, sim, um divórcio, mas eu consegui me levantar daquilo, seguir em frente, cuidar dos meus filhos. Voltei a estudar, fiz faculdade, vários cursos. Tive uma ascensão na minha vida profissional. E tô aqui, firme, conseguindo passar isso para os meus filhos. Consegui ser mãe, ser filha, ser namorada, ser empresária. Sim. E ter uma intimidade muito grande com Deus e tá tudo alinhado. Então, todo mundo consegue. Vida que segue. Vida que segue. E segue com maestria, com abundância, com louvor. Isso mesmo.
Obrigada, Fê. Foi Eu que muito bom ter agradeço. você Foi um aqui. prazer. Nossa, foi um momento de qualidade, um período de qualidade, uma conversa Bom. que edificou muito a minha vida e tenho certeza que edificou a de vocês também. Então, pessoal, foi muito bom ter vocês aqui conosco. Não se esqueça, toda quarta-feira às 19 nós temos um episódio novo. Então, vai lá, se inscreve no canal, aciona o sininho para você não perder quando a gente estiver ao vivo aí, quando tiver vídeo novo. Segue a gente nas redes sociais, porque tem muito conteúdo todos os dias. Um grande abraço.